La la ya la ya la ya la ya la 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 ya la ya la ya la ya la ya. E são-se as velas da esperança em meu olhar. As dores do mundo não irão me aprisionar. Deus é o destino a que conduz meu navegar. As cicatrizes serão luzes que irão nos alertar, como faróis serão lampejos a guiar o barco da vida que um dia chegará. Em teu divino braço que nos acalentará, teu remanso principia, irá nos aportar. Em teu divino braço que nos acalentará, teu remanso principia, irá nos aportar. Ondas que vibram o mar revoltam temporais, ventos que açoitam o ar fomentam vendavais. São ameaças para quem não vive em paz. É a maré que quando o barco se desvia reconduz. Vou me guiar seguindo sempre a tua luz. És o farol que nas tormentas brilhará. Se em meu percurso encontrar um turbulento mar, busco a paz que irradia tua força tutelar. Se em meu percurso encontrar um turbulento mar, busco a paz que irradia tua força tutelar. Os nevoeiros poderão me desviar de ti, mas quando a noite enegrecer a luz do meu olhar, vem me dar, ó cais de estrelas, porto em luz que resplandeça, vibrações de amor em mim. Os sofrimentos poderão me afastar de ti, mas se a vida eu navegar, eu quero te encontrar. Cais de estrelas vem me dar, porto em luz que eu possa ancorar. Deus de paz e amor infindo, a teus braços vou seguindo. Cais de estrelas vem me dar, porto em luz que eu possa ancorar. Se sou luz, o meu destino é seguir em teu caminho. Cais de estrelas vem me dar, porto em luz que eu possa ancorar. Tua força irradia, teu remanso principia, porto em luz que eu possa ancorar. La 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 ya la ya la ya la ya la ya. Amado Mestre Jesus, queridos amigos do plano espiritual, nós agradecemos mais essa oportunidade de trabalho, de tarefa na seara espírita, e que possamos nesse momento conectar os nossos corações ao coração do Divino Mestre, que possamos deixar a sua mensagem, o seu Evangelho, entrar em nosso coração e ser o roteiro das nossas vidas.
Pedimos, Pai, que a família, o lar de todos aqueles que estão aqui conectados conosco possam receber as boas vibrações da equipe de trabalho espiritual da Associação Espírita André Luiz. E também pedimos por aqueles que não puderam comparecer hoje, mas que estão precisando deste amparo espiritual, desse amparo energético. Pedimos, Pai, por todos os trabalhadores, todos os frequentadores, e pedimos para todas as pessoas em todo o planeta que está passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de privação material, emocional, espiritual, que possamos enviar também essas boas vibrações para cada um deles, para que o coração seja iluminado, abençoado, e que possamos juntos superar mais este momento de desafios coletivos. Que possamos sair mais fortes deste momento, que possamos sair mais firmes hoje dessa reunião pública e que possamos cada vez mais estreitar os nossos laços de amizade com muito carinho e com muito amor. Assim eu peço a permissão para iniciar esse estudo de hoje, nessa certeza que o amparo espiritual do mais alto está conosco em todos os momentos, hoje, agora e sempre. Boa tarde, amigos da Associação Espírita André Luiz. Boa noite, na verdade. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Eu agradeço muito a presença de todos, que possamos dar continuidade, iniciar mais uma reunião pública com muito carinho, com muito amor. Antes eu quero dar um recado, eu peço desculpas por não termos suspendidos momentaneamente a reunião de quinta-feira, mas em breve retornaremos. É que este fim de ano é mais corrido para todos, então a gente preferiu focar na reunião de segunda-feira, mas em breve a gente vai comunicar com antecedência e nós voltaremos com os estudos de quinta também. Combinado? Agradeço a presença de todo mundo que está escutando. Hoje nós estamos fazendo essa palestra gravada, mas estaremos aí no chat também comentando, então não deixe de participar aí, dar seu comentário, né? Eu estarei acompanhando todas as perguntas aí, né? Todas as participações, viu? É muito importante o carinho e a participação de vocês, porque isso acaba sustentando o nosso trabalho também, né? Dando apoio para a gente continuar bem firme aqui nessa tarefa, combinado? Eu gostaria agora, vou chamar a Martinha, ela vai falar sobre a parábola do servo de Jericó. Então, eu vou passar a palavra para ela e conto com vocês aí para a gente continuar firmes, viu? Um grande abraço e com vocês, Martinha, só um minutinho. Agora sim. Prontinho, Martinha, fique à vontade, viu? Gente, boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar aqui de novo, junto do coração de vocês, para que a gente possa falar um pouco mais do Evangelho de Jesus. Um pouco mais deste Evangelho que ainda é um grande desconhecido para nós. Talvez saibamos muito na mente, mas no coração e nas nossas ações, o Evangelho de Jesus ainda é um grande desconhecido. Então, é com muito prazer que a gente está aqui hoje e nós vamos falar sobre olhos abertos. Nós precisamos de, nesta reencarnação, não perder tempo e abrir de vez os nossos olhos. Então, essa fala, essa conversa nossa hoje, eu dei o nome de olhos abertos, mas a base é a passagem do cego de Jericó, que está gravada por 3 evangelistas, Mateus, no capítulo 29, Marcos, no capítulo 10, e Lucas, no capítulo 18. Nós vamos pegar como base a narrativa de Mateus. Nós vamos ler e depois a gente comenta a narrativa. Eu vou ler e depois a gente comenta a narrativa na base de Mateus. Mas os outros 2 evangelistas abordam basicamente os pontos que estão
citados aqui em Mateus. Vamos pensar primeiro, o que são olhos? O que é um olho? Olho é um órgão do nosso corpo. É o órgão que permite a gente enxergar, mas quem enxerga é o cérebro, né? O nosso cérebro é que faz com que a gente enxergue. E, geralmente, né, os olhos são impar. A gente tem um par de olhos. E um olho, ele tem dois tipos de visão. Ele tem uma visão que é central, no centro do olho, e a visão que é uma visão periférica, que a gente percebe ao redor do nosso olho. Então, nós temos uma visão central e temos uma visão que a gente percebe em redor daquilo que a gente está vendo. Já é uma grande lição para nós, que nós precisamos ver não o centro das coisas, só o centro das coisas. Nós precisamos ver tudo o que está em volta daquela ideia que Jesus veiculou aqui no Evangelho, né? Então, eu voltei porque mudou aqui um pouquinho. Essa visão periférica, essa visão lateral, nós precisamos de ter muito cuidado com ela. E não olhar para as coisas só de repente. Olhar para as coisas de uma maneira que a gente perceba o centro e o que está em volta. E que são vários tipos de olho. Vocês já viram falar do olho de Zeca Pimenteira? Aquele que seca as plantas? O olho forte, o olho ruim. Tem o olho de gato que a gente vê nas estradas para ajudar a clarear a visão da nossa faixa quando andamos numa estrada, no asfalto. Nós temos a visão, temos o olho gordo, que a gente fica, às vezes, secando a outra pessoa, né? Pondo ali aquela visão que atrapalha. E nós temos o olho mágico, que é o olho que se coloca, às vezes, nas portas, principalmente de apartamentos. Isso é só uma curiosidade, mas são vários tipos de olho que a gente pode considerar. Mas, aqui, nós temos também, não podemos esquecer, dos olhos que Jesus fala. Vejam e escutem, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que significa isso? São esses olhos abertos que a gente colocou aqui no título, né? É aquele olho quando a pessoa já está despertada, já está buscando algo mais, né? Já está buscando ali todo assim, vigilante, disciplinado, já tem mais cuidado com as coisas que busca ver, que busca trabalhar com elas, né? Então, aqui, olha, esse olho aberto são os olhos que dependem de cada um de nós. Que nós é que abrimos os nossos olhos. A gente que abre o nosso olho para a vida, para a responsabilidade, para o trabalho, para a necessidade de um amigo, né? A gente que abre os nossos olhos. Então, nós somos sempre responsáveis por isso. E eu preciso de fazer uma distinção aqui agora, que quando a gente fala em olhos abertos, a gente precisa se referir também ao nosso lado espiritual. Porque o olho, o órgão da visão, nos dá a visão material, né? Permite que a gente veja a matéria. Mas, às vezes, o que está em volta, os nossos sentimentos, as nossas responsabilidades, as necessidades básicas e maiores que a gente tem, o sentimento, quem vai perceber? É o espírito. Então, quando a gente fala em olhos abertos, é mente aberta, é espírito aberto
para a realidade que nós temos à nossa frente no nosso dia a dia. Então, aqui, olha, olho aberto para quê? Para ver o centro, para ver a periferia, para ver a verdade, né? A verdade que Jesus trouxe para nós, pela vontade de Deus, pelo trabalho dos espíritos superiores, Jesus exemplificou a verdade aqui para nós. E ele até disse, né? Se permaneceres nos meus ensinamentos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, se a gente permanecer, se guardar as palavras de Jesus e buscar a verdade, nós vamos nos libertar, né? A verdade, ela liberta a gente. Porque quando você sabe o que vai acontecer, o que está à nossa frente, traz uma liberdade maior para a gente. Então, os nossos olhos abertos é para a gente ver com os olhos do corpo, os olhos da matéria e com o nosso espírito. O nosso espírito que vai nos dar o norte, que vai nos dar o nosso caminho aqui na Terra. E aí, vamos ler a passagem? Vou pedir a vocês que fechem os olhos e escutem essa mensagem lá no fundo do coração. Olha, e saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Jesus saindo de Jericó com os apóstolos. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Então Jesus, tomado de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e eles o seguiram. Então aí, o que a gente vai buscar? Né? O que nós devemos buscar? Queremos ter olho aberto, disciplinado, despertado? Sim, mas o que nós vamos buscar? Olha, os 3 evangelistas narram que os cegos, eles não pediram para enxergar a vida, para ver as coisas, não. O que eles pediram? Que nossos olhos sejam abertos. Os olhos do corpo e os olhos do espírito. Eles pediram, que está lá em Marcos, que eu tenha vista. Eles queriam ver as coisas, sentir as coisas. E Marcos narra que o cego falou para Jesus: que eu veja. Então nós precisamos de ver as coisas, né? Não é simplesmente enxergar a matéria. Nós precisamos de ver as coisas como elas são, como elas se apresentam e servem a gente. Porque a verdade
serve a cada um de nós, serve a todos nós, de acordo com o nosso empenho, com a nossa dedicação. Então vamos lá. Os cegos do Evangelho, os 3 cegos, né? Ou 3 ou 2, Mateus, pode ter sido narrada a mesma passagem. Mateus fala em 2 cegos, Lucas e Marcos falam em 1, mas não importa, sabe por quê que não importa? Porque cegos somos todos nós. Nós somos cegos para a verdade de Deus, nós somos cegos espirituais, né? Então nós todos somos cegos. Jesus, Mateus fala que Jesus chamou o cego. Marcos fala que ele mandou trazer, mandou que os apóstolos levassem, que as pessoas levassem. E Lucas fala que ele mandou chamar. Então, olha, a nossa visão aí, né? Esses cegos, eles já estavam, na época que Jesus veio ao mundo, houve várias curas, nós já vemos em todo o Evangelho. A cura de obsediado, de paralítico, de cegos, de lunáticos, porque houve uma programação para que esses fatos fossem presenciados, para que o povo verificasse, né, que Jesus era o Salvador. Só que, como foi uma programação, como eles vieram para ajudar no testemunho, eles já tinham o mérito deles. Eles já estavam preparados para ter visão, já estavam preparados para ficar livre da paralisia, para deixar de sofrer influência dos espíritos obsessores. Então, eles já trabalhavam, eu coloquei que assim, os cegos do Evangelho tinham merecimento. Eles já tinham trabalhado, eles estavam na programação, né, para o testemunho de Jesus. E aí? E nós? Estamos preparados para mandar a nossa cegueira espiritual embora? Para mandar a nossa doença embora? Para mandar a mentira embora? Né? Nós estamos preparados para receber uma cura? Cada um pense e analise, né? Que só mesmo cada um que vai saber do seu interior. Eu pus aqui, a nossa visão, ela é fruto tanto a física, a cegueira física, como a cegueira espiritual, ela é fruto do nosso trabalho. Fruto, se for um trabalho certo ou errado, a gente vai receber as consequências dos nossos atos. Então, se viemos em um corpo físico cego, que nós precisamos de passar pela prova da cegueira física. Se temos a cegueira espiritual, nós temos que evoluir, trabalhar e buscar acabar com essa cegueira. Sendo física ou espiritual, a nossa cegueira é fruto, é responsabilidade do nosso viver, do nosso ato, do nosso viver de vida em vida. Cada vez que a gente vem aqui, para que a gente reencarna? Para que a gente vem à Terra? Para se melhorar, para tirar as coisas, as atitudes erradas e colocar atitudes certas no nosso viver. Então, se nós temos ainda as atitudes erradas, se eu vejo errado, é fruto do meu agir de vida em vida, né? De cada vez que nós viemos aqui. E aí eu pergunto para vocês agora, como a gente vê essa pandemia de agora? O vírus é terrível, a consequência é terrível, como que a gente vê? Né?
Como que a gente deve enxergar? Está aí na nossa frente, talvez a gente não consiga enxergar nessa vida agora, né? Ou mais para frente, não sabemos. Como que nós vamos conseguir enxergar, né? A nossa visão é pelo tanto que a gente deseja desenvolver. Então, como que eu devo enxergar essa pandemia? É uma oportunidade de evolução? É uma oportunidade de crescimento da sociedade, da humanidade, de todas as pessoas? Ou é simplesmente um isolamento compulsório? Como que eu devo enxergar? Ou, vou trocar a pergunta, como nós precisamos enxergar essa pandemia de agora, né? Depende de cada um de nós, né? Aí, começa no Evangelho dizendo que Jesus saindo de Jericó, que é Jericó? Como, por que está escrito aí, não é Jericó, não é Jerusalém, não é a Galileia? Por que esse nome que está aí? Por que é de Jericó que eles estavam saindo? Porque veja bem, Jericó era a segunda cidade mais importante lá da Palestina, lá do tempo de Jesus. Era uma cidade, pelas proporções da época, né? Era uma cidade de muito comércio, mercantilista, onde se realizavam várias transações quase o dia todo. Então, uma cidade onde a visão material, o lucro que se visava, era muito forte. Era uma coisa a se buscar no dia a dia deles. Então, Jericó é uma representante do lado comercial, do lado material, né? E Jericó era conhecida como a cidade das fragrâncias, né? Estava perto de Jerusalém, só 23 quilômetros de Jerusalém, muito perto, mas tinha uma influência muito grande no comércio de toda a região. Era a cidade das palmeiras, a cidade dos perfumes, né? E Jericó, então, era representante do poder temporal, do poder de César. E a gente precisa sair de Jericó. Esse precisa sair, que sempre é comentado, não é um sair de desprezar o material. Não. Se está no mundo, é para a gente usar. Roupas, sapatos, comida, carros, avião, tudo que está aqui no mundo é para a gente usar. Só que é um usar com desapego. Usar sem se prender, né? Sem orgulho. Não, isso aqui tudo é para mim, nós temos direito a tudo. Não. Onde tem o orgulho, some a humildade. E humildade é o que nós precisamos para temperar o uso das coisas materiais. Eu posso usar de tudo. Se Deus colocou no mundo, permitiu que fosse colocado para o nosso uso, nós podemos usar, desde que não seja com apego, desde que não seja só para acumular bens e riquezas. O que está no mundo é para todo mundo poder usar. Todas as pessoas. É muito importante aí o desapego. Então, nós precisamos sair da visão apegada, da visão orgulhosa do material. Tudo, como dizia Paulo, me é lícito, mas nem tudo convém. Convém o uso do material, não convém o apego
exagerado, quando a gente pega e fecha a mão e fala, é meu, e por último é meu. Acabou, né? Não, nós podemos usar de tudo, mas nós precisamos ser desapegados. Então, Jericó, representante do material, foi colocado aí, falado aí, para a gente entender, porque os cegos que foram curados, eles estavam fora da visão material. Eles estavam fora de Jericó. É assim que nós precisamos de nos colocar. Fora do apego, do uso exclusivo, né, e único daquele material. Não, é o uso que eu posso usufruir daquilo, mas não é meu. Então, nós precisamos sair do apego material. As coisas existem para todos nós usarmos. A gente precisa de trabalhar aí, né, com vontade, o nosso esforço, o nosso trabalho mental, espiritual, para a gente colocar as coisas materiais no lugar certo. Aí fala assim, grande multidão o seguiu, porque onde Jesus ia, a multidão ia junto. E na multidão, gente, tinha de tudo, como tem hoje. Olha, no tempo de Jesus, tinha gente com vários interesses seguindo a multidão. Tinha gente que queria cura, tinha gente que queria ver o que Jesus estava fazendo, que queria presenciar. Tinha gente que queria tirar algum proveito, que queria tirar alguma vantagem de estar ali. Hoje não tem isso também? A multidão tem gente de todo tipo. A multidão, ela segue o bando, segue as outras pessoas. E no seguir, às vezes a gente só segue os gestos materiais. E a multidão, ela sufoca a gente. A multidão oprime. A multidão, ela faz aquilo que os outros fazem. Se um joga uma pedra, o outro também vai e joga uma pedra. Né? Porque a multidão segue os gestos materiais. A pessoa na multidão, ela está ali para fazer o que a multidão quer. Né? Ela não tem aquele objetivo definido. Ela segue a multidão. Por isso que, às vezes, a multidão ela é usada como massa de manobra para as pessoas conseguirem, né, grupos de pessoas conseguirem os seus objetivos. Às vezes a gente fazem depredação, quebram, roubam, estragam as coisas. A multidão tem mais uma consciência coletiva do grupo ali. Né? Não é uma coisa assim de seguir sem pensar. Então nós precisamos sair da multidão. Como os cegos já estavam fora da multidão. Eles estavam à beira do caminho, né? Estavam sentados ali, fora de Jericó e longe da multidão. Então eu coloquei aqui assim, olha, a multidão é preciso a gente sair dela, tá? A gente tem que sair da multidão. Nós temos que agir de acordo com o nosso íntimo. Aquilo que a gente acredita, que a gente julga que é verdade, que é bom para a gente. Que a gente julga, não. Aquilo que é verdade, que a gente já consegue compreender, né? Nós precisamos de sair da multidão. Quando a gente sai da multidão, a gente se torna, na escala evolutiva, nós saímos da condição de multidão, né? Nós passamos para a condição de aprendiz, aí nós vamos aprender as coisas do Cristo, as coisas de Jesus. Depois que a gente é aprendiz, nós passamos a ser discípulos de Jesus. Eu já sei o Evangelho, eu já sei o que Deus mandou me dizer através de Jesus. Então, eu vou me preparando com conhecimento da verdade do Evangelho.
eu vou me preparando para ser um apóstolo. E quando a gente está pronto, o trabalho na doutrina, na religião, na sociedade aparece para a gente. É uma fala muito bonita que está colocado no livro Nosso Lar, na primeira página está lá. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Quando a gente está pronto para uma tarefa, a tarefa chega até a gente. Através de um convite pessoal, através de um convite coletivo, mas o serviço aparece perto de nós. E uma coisa que a gente não pode deixar de considerar, gente, tudo bem, estou conseguindo ser clara, passar direito, se tiver alguma dúvida, né, coloca para a gente, que a gente pode tentar falar aí o que vocês estão em dúvida. Mas veja bem, a nossa cegueira, a gente tem uma dificuldade de lidar com ela, porque a nossa cegueira, ela é milenar. Quantas vezes nós já reencarnamos na Terra? A gente não sabe, né? Quantas vezes nós já viemos aqui, já estamos vivendo aqui na Terra? Então, a nossa cegueira vem de muito tempo, ela é antiga. E a cegueira acabar com uma cegueira espiritual, né? Até a cegueira física, eu falei que é uma cegueira nossa, é de muitos anos, é difícil. O que é a cegueira, gente? É a incapacidade de ver. E aí não tem aquela fala popular, não sei se vocês já ouviram, o pior cego é aquele que não quer ver. Às vezes a gente não vê porque não quer. Não tem aquela fala também? Tem pai que é cego, porque não quer enxergar o que o filho realmente, verdadeiramente está fazendo. Então, a nossa cegueira é a nossa incapacidade de ver. E às vezes, a pior cegueira é aquela que a gente não quer ver. Eu não quero ver a minha verdade, o que está dentro de mim eu não quero ver. Eu quero ver o que está dentro do meu vizinho, do meu filho, do meu amigo. Não. O que importa que faz a gente se libertar, que faz a gente crescer? Jesus não falou conhecer a verdade, que a verdade vai nos libertar, né? Aí, pela nossa cegueira, de vida em vida, desse tempo todo que a gente está aqui na Terra, faz com que a gente vá criando ao nosso redor uma capa. E essa capa está referida pelo evangelista Marcos, quando o cego começa a clamar: Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim? E Jesus manda chamar, né? Aí, as pessoas chegam perto do cego e falam com ele: tem bom ânimo, ele te chama. Aí, o que o cego faz? Ele levanta, na sua cegueira, ele levanta e joga a capa dele fora e vai ao encontro de Jesus. Esse jogar a capa tem um significado muito grande para nós. Jogar a capa fora é jogar a nossa cegueira fora, né? Então, vamos supor, por exemplo, então, por que a gente é cego? Pelo orgulho. Já viram falar? Egoísmo, já viram falar? Já ouviram falar em vaidade, em maledicência, em apego, em interesse pessoal, em vícios, em hábitos ruins?
Isso tudo nós fomos criando ao longo de nossas vidas e estamos com essa capa hoje, precisando de jogar fora para a gente enxergar as coisas do jeito que a gente precisa de enxergar, né? Enxergar a verdade que Jesus manda para nós. Jesus traz para nós. Existe uma verdade, que é a verdade de Deus. Existe a verdade que os espíritos superiores passaram para Allan Kardec, na época que foi codificada a doutrina espírita. E existe a verdade que Jesus trouxe e demonstrou aqui para nós. É essa verdade que a gente está sempre se referindo aqui. A verdade de Deus, de Jesus e dos espíritos superiores. E de Jesus ainda vem temperada com o amor que trouxe ele aqui para ser, né, exemplo para todos nós. Então vamos pensar aqui o seguinte, olha. O cego jogou a capa fora. Agora, eu acordei hoje de manhã, por exemplo. Tem jeito de eu julgar meus defeitos tudo fora de uma vez? Não, a gente não consegue. É um trabalho que depende de esforço, de entendimento, de busca de se melhorar. Por isso que é muito importante, na doutrina espírita, como falam, a reforma íntima. Reforma íntima que é o real motivo de que Jesus veio aqui na Terra, para contar o Evangelho, as verdades para nós. Todo o Evangelho, gente, é para nós trabalharmos a nossa reforma, a nossa melhoria interior. Eu não consigo, de uma vez, é impossível, você julgar todos os seus defeitos fora, né? Às vezes tem erros nossos, defeitos nossos, que a gente leva várias reencarnações para acabar com ele. Mas é importante a gente fazer um autoexame, a gente descobrir o que nós temos de errado dentro de nós e começar a trabalhar, começar agora. Não pode demorar, não. É urgência urgentíssima. Jogar a nossa capa fora. A gente não vai conseguir nessa vida. Talvez vai precisar de mais uma, duas, três. O que é julgar a nossa capa fora? É nos livrarmos de todos os nossos defeitos. Então, não preocupar com o defeito do outro, preocupar com os nossos defeitos. Por quê? Na medida que o outro vê a gente batalhando, pelejando para acabar com o nosso defeito, é um motivo, é um exemplo para ele também. Quando ele vê que a gente parou de comentar, parou de fazer piadinha maliciosa, parou de fazer as coisas que não são boas para nós, não são benéficas, ele vai seguir o nosso exemplo. Então, o julgar a nossa capa fora é muito importante para a gente. Né? Se a gente ser um espírito saudável, o espírito puro, né? O espírito melhor, o que nós vamos fazer? Nós precisamos de julgar a nossa capa fora. Olha, Jesus, quando veio aqui na Terra, ele era um homem de saúde perfeita, né? Ele era um homem muito bonito. Tem um retrato de Jesus que é descrito por Emmanuel, quando era o Públio Lentulus, o chefe lá da Palestina, lá do exército lá de Roma,
que é uma descrição de uma pessoa muito bonita, maravilhosa. E Jesus não trupicou, não quebrou o dedão do pé, não quebrou o braço, não precisou de tomar bicarbonato, ele tinha uma saúde perfeita. Aí, vem uma outra fala aqui, ó, que a saúde, tá lá no livro Saúde, vem como a beleza, vem de dentro para fora. Um corpo bonito, saudável, é uma conquista, né? A não ser que a gente venha com um corpo cheio de doença e que não venha tão bonito por uma provação, por uma prova que a gente está passando para evoluir, né? Mas a pessoa pura, sem defeito, ser uma capa que cobre a gente todo, uma capa defeituosa, feia, né? De erros, a saúde vem lá de dentro, vem do nosso espírito, vem do nosso interior. A saúde, como a beleza, vem do nosso interior. É também um fruto do nosso trabalho de evolução, o trabalho de melhoria. Então, aqui, ó, a gente quer cura, quer ter um corpo saudável na próxima vida, começa a trabalhar agora para tirar os nossos erros, os nossos defeitos, para que a gente possa, no futuro, não sei daqui a quantas vidas, né, merecer ter e vir com um corpo sadio e um corpo bem perfeito em termos de beleza. Aí vamos pensar agora, está na passagem aqui, no chamado de Jesus. Quem é que Jesus chamou? Foram os cegos? Quem que Jesus chamou? O chamado é para todos nós. O evangelho está aí para todos nós. Não foram só os cegos. Foram todos que estavam na multidão ali, todos que viram, né? E para todos nós. Essas passagens estão no evangelho para quê? Para a gente aprender com elas. A compreender o que é a multidão, o que é um chamado de Jesus, o que é desapego, né? Desapegar da visão material. Então, o chamado de Jesus, ele é para todos nós. E Jesus ainda dá uma responsabilidade muito grande para nós, porque, olha, ele chamou, ele mandou chamar, e ele mandou trazer o cego na presença dele. Então, olha a nossa responsabilidade. Os pais com os filhos, o patrão com seus empregados, né? O motorista do ônibus com as pessoas que estão dentro do ônibus. Então, a nossa responsabilidade é de estarmos sempre vigilantes, disciplinados, buscando mostrar o que de melhor, mostrando agir naturalmente, não é um agir forçado, nem aquilo que a gente faz só para o outro ver, não. É aquele agir certo, correto, que mostra que verdadeiramente a atitude que tem dentro de nós. Principalmente os pais com os filhos. Chamar para o Cristo, né? Os filhos, a família. Jesus traz uma responsabilidade quando ele manda trazer, manda levar até ele. As pessoas levaram o cego, né? Trouxeram o cego até Jesus. Nós temos que levar Jesus para as crianças que estão na nossa casa, para as pessoas que estão ao alcance da nossa voz. 2 horas por dia? 3? Não, 24 horas por dia. A gente precisa, né,
está ali sempre pronto, preparado para levar as pessoas até Jesus, chamar as pessoas com o nosso exemplo, com a nossa forma de viver, para o caminho correto, que é o caminho com o Cristo. Então, aqui, olha, logo no princípio da passagem aqui, diz que Jesus, saindo de Jericó, uma grande multidão estava com ele, e eis que 2 cegos estavam à beira do caminho. Eles não estavam escondidos. Então, olha, o que é ficar na beira do caminho? É se jogar, é se posicionar, é não ter medo de se mostrar, é não ter medo de fazer aquilo que a gente está lutando para melhorar, para corrigir, para tirar de dentro do nosso interior, né? Eu coloquei assim, ó, qual que é o nosso melhor caminho? Qual o caminho? Eu estou na beira do caminho. Qual que é o caminho que eu preciso estar? Que eu preciso estar com a minha família, com meus filhos, para levá-los até o Cristo. Qual que é o melhor caminho? É o caminho da verdade, é o caminho do Evangelho, é o caminho do amor. Então, eu pus aqui assim, ó, o lugar de quem não se esconde, porque quer ser visto. Os cegos estavam ali, né, na beira do caminho, que todo mundo passasse, eles iriam ver. E é nesse caminho da verdade, do Evangelho, que nós vamos procurar estar nele ali. Agora, gente, tem uma palavra aqui nessa passagem também, que é muito importante, eu acho essa palavra assim, fantástica, que é o que está faltando em nós. Olha, os cegos, quando eles souberam que era Jesus, eles começam a clamar em alta voz. O que é clamar? É gritar, é falar alto, né? É não ter vergonha de ninguém escutar que você está clamando, que você está pedindo, que você está buscando, né? E eles não tiveram vergonha de estar gritando ali. E a multidão mandando calar a boca. Aí, eu pergunto e quero colocar para vocês. Clamar é protestar, é bradar, é gritar, é falar aquilo que precisa ser feito. É ação, é verbo. A gente tem que se jogar, tem que fazer. E, às vezes, a gente deixa que a multidão de coisas do mundo sufoquem o nosso desejo de melhorar, o nosso desejo de estar buscando o Cristo. Então, esse clamar aqui, ó, é muito importante. Às vezes a gente está pronto para dar uma explicação, um esclarecimento que vai ajudar aquelas pessoas ali. Ah, não, mas se eu falar isso, fulano pode pensar mal de mim, pode... Aí a gente se encolhe e não fala, né? A gente tem vergonha, a gente tem medo. E não clama. O que é clamar? É mostrar o que você está pronto para fazer. E às vezes a gente se encolhe. Ah, eu não posso ir no centro, na reunião, porque eles vão falar que eu estou frequentando o centro espírita, que eu sou espírita, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu sou cristão, gente. Não importa o título que a gente tenha. Importa a gente seguir Jesus. É a gente seguir o Evangelho. Qual que é o melhor caminho? É o caminho do Evangelho, é o caminho da verdade, é o caminho do amor. Se nós estamos em uma religião espírita, nós precisamos seguir de acordo com a doutrina que a gente professa, sem vergonha,
sem medo de expor as nossas ideias, né? Às vezes a gente até ri da piada do outro, porque você tem vergonha, não quer perder o amigo. Então a gente não se mostra, a gente não clama a nossa posição correta perante o Cristo, perante as pessoas que nós temos que chamar. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender desse colocar aí, nesse clamar. Eu senti muito forte isso aí, que nós precisamos. O que é clamar para mim aí, que eu estou querendo dizer? É mostrar o que a doutrina é, o que Jesus é, o que a verdade é. Sem vergonha, sem medo das pessoas comentarem da gente. Porque a responsabilidade nossa é muito grande. Nós estamos levando, né, a mensagem do Evangelho. Nós estamos levando cegos para o Evangelho. Cegos para Jesus com o bom exemplo. Então, nós precisamos sempre dar o bom exemplo, né? E aí, eles clamam em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, tem compaixão de mim. É o que eles pediram lá. Os cegos, eles já conheciam Jesus. Eles já sabiam que Jesus curava pelas notícias que chegavam. Não tinha WhatsApp, não tinha jornal, não tinha televisão, não, mas as notícias caminhavam. E o povo tinha notícia do que Jesus vinha fazendo, né? Então, pelas notícias, eles já sabiam, então eles confiaram em Jesus. Eles se jogaram ali na presença deles, buscaram, eles quiseram estar com Jesus. E aí, nós buscamos o Cristo, nós buscamos a verdade, nós buscamos o Evangelho. E melhor ainda, eu pergunto, nós estamos colocando o Evangelho dentro de nós para limpar o nosso interior, para a gente julgar a nossa capa fora, para abrir os nossos olhos, né? Essa passagem é muito importante. Então, olha, nós temos que sair de Jericó, sair dessa visão só materialista. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nos diz o apóstolo Paulo, né? Nós temos que buscar e querer com força, com verdade, com honestidade, realmente buscar e conseguir aquilo que nós entendemos que é a nossa verdade. E aí, Jesus faz uma pergunta para os servos, que está lá em Mateus 20, 34. A pergunta, que eu deixo ela para o final, para a gente trabalhar no final. E eu pergunto para vocês: que queres que eu faça? É o que Jesus perguntou. E eu passo essa pergunta para vocês. Que a gente quer que Jesus faça para a gente? Aí, eu respondo, ele já fez tudo. Está tudo no Evangelho. Que queres que eu faça? Aí, Jesus já fez, já mostrou, já deu todo o recado dele, né? Que queres que eu faça? Aí eu escrevi aqui assim, ó. O querer. Jesus não perguntou o que a gente quer? Eu coloquei aqui assim, ó. O querer é a chave de tudo na nossa vida, bem como o modo de querer. É com essa fala aqui, né, que a gente quer fechar esse estudo hoje. O querer, guardem bem isso, gente. O querer de verdade, o querer real, o querer que está lá no fundo da nossa mente, do nosso coração. É a chave de tudo na nossa vida. É a chave de tudo.
né? Bem como a forma de querer. E Mateus fala para nós que os cegos, e diz assim, ó, e eles o seguiram. Então, os cegos pediram para Jesus, clamaram a Jesus, Jesus respondeu para eles, né? E eles o seguiram. Aí eu escrevi aqui assim, ó, seguiram no viver efetivo, na moral, no amor e no bem. Que eles continuaram a caminhada deles, né, seguindo Jesus. E aí? Eu fechando com essa palavra aqui, né? Seguiram no viver efetivo. O que é um viver efetivo? É um viver que funciona, é um viver que traz verdade, né? É um viver efetivo no moral, no amor e no bem. Ô, gente, então é isso que eu desejo que todos nós possamos, né? A gente abrir os nossos olhos, julgar a nossa capa fora, saber direitinho o que a gente quer e seguir Jesus. Que Jesus seja para nós um foco de vida, que Jesus seja para nós tudo. Nosso porto seguro, nosso ponto de chegada, né? Nossa fortaleza, tudo para nós. E que a gente busque sempre abrir os nossos olhos e querer de verdade. Muita paz para todos nós, que Jesus seja sempre a nossa luz, o nosso pão, o nosso caminho e a nossa vida. Que assim seja, muita paz, um beijo no coração para todos. Muito obrigado, Martinha. Deus abençoe você mais uma vez, viu? E que logo nós marcamos a próxima, viu? Gente, eu agradeço muito. Desculpa, Martinha. Eu agradeço muito, gente, a todos vocês que estão aí conosco. Obrigado pela presença, por prestigiarem mesmo o estudo da Associação Espírita André Luiz. Eu espero que tenham feito muito bem para vocês, assim como fez para mim, que estou aqui escutando, e que a gente possa renovar, né, esse porto, né, essa confiança de que o Evangelho traz para a gente, né, de que dias melhores virão e de que a gente tem um caminho certo a seguir como cristão, né, defendendo esse amor que a gente tem mesmo por esse roteiro de vida, né, de luz. Então, eu agradeço muito a todos vocês e na próxima segunda nós estaremos de volta, viu? Fiquem com mais uma música aí e uma boa noite e até a próxima.
A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz. Segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz. Segue Jesus. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e nação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão.